acompanha esse canal há algum tempo já deve ter percebido que sempre no mês de maio eu venho aqui e faço alguns comentários sobre o Bob Dylan, porque no dia 24 deste mês ele faz aniversário e agora ele está completando 80 anos, então como uma maneira de homenageá-lo ou de comemorar isso, eu sempre, para além de fazer algumas leituras relacionadas à vida e à obra dele, eu sempre revisito toda a sua discografia, reassisto aos filmes sobre a vida dele ou em que ele participa, enfim. E este ano não foi diferente, então fiz a leitura aqui deste livro chamado Dylan, a Biografia, que foi escrito pelo Howard Soanes e publicado originalmente em 2001 e aqui no Brasil em 2002 pela editora Conrad. Esse autor, Howard Soanes, ele é bem famoso por conta de uma biografia que ele escreveu sobre o Bukowski. Me parece que é uma biografia bem completa sobre esse autor, enfim. Não li o livro, mas eu conhecia o Howard Soanes muito mais por conta daquela biografia do que por causa deste livro aqui sobre o Bob Dylan. E essa biografia que o Soanes escreveu sobre o Dylan ficou famosa por trazer detalhes nunca antes revelados sobre a vida pessoal do biografado, e realmente é isso que acontece, porque desde sempre Bob Dylan inventou histórias sobre o seu passado. Então, no início da carreira, ele dizia que ele era órfão, que ele tinha fugido de casa, entrado num trem escondido, e por aí vai. Que a família dele era muito pobre, enfim. Só que assim que o Dylan começou a ficar cada vez mais famoso, um jornalista foi apurar todos esses fatos e descobriu que, na verdade, o Dylan ele nasceu em uma família bem estruturada, em uma família de classe média. Ele teve um passado sem grandes reviravoltas, ao contrário do que ele dizia, e esse jornalista publica então uma matéria desmentindo tudo aquilo que o Dylan tinha dito, né? Essa matéria saiu em 1963, e a partir de então o Bob Dylan ele foi ficando cada vez mais arredio e com relação à imprensa e cada vez mais recluso, a ponto de ninguém saber, por exemplo, que no final dos anos 80 ele teve um segundo casamento, e antes da publicação aqui deste livro ninguém sabia desse segundo casamento do Dylan e nem sabia mesmo de quantos filhos ele tinha tido, quais eram os filhos do Bob Dylan, qual idade eles tinham, enfim. Então, nesse sentido, essa biografia aqui ela iluminou várias coisas que antes eram bastante ocultas na vida do Bob Dylan. E uma coisa bastante curiosa é que essas lacunas que as biografias anteriores acabavam deixando para trás, o Howard Soanes ele preencheu essas lacunas principalmente ao entrevistar pessoas que antes ninguém tinha entrevistado. Então ele vai e entrevista o dono do bar que o Dylan frequentava, ele foi e entrevistou a primeira namorada do Dylan ainda na terra natal dele, quando ele ainda era um adolescente, ele entrevistou os vizinhos do Bob Dylan, os professores do Bob Dylan. Então, ele entrevistou todas as pessoas que estavam ao redor do Dylan, mas que por não estarem nos holofotes, digamos assim, antes eram desprezadas, digamos assim, pelos biógrafos anteriores. Então, o grande mérito, digamos assim, do Howard Soanes foi ir a essas fontes outras para tentar entender um pouquinho de como foi o passado do Bob Dylan. E com isso, o autor conseguiu criar um panorama bastante interessante para tentar mesmo responder à pergunta: quem diabos é Bob Dylan? Já que, apesar desse meio século de carreira, né, apesar da sua importância, apesar ali de estar sempre sob o olhar da mídia, digamos, o Bob Dylan ele conseguiu criar um verdadeiro enigma em torno de sua vida pessoal, né? Então é engraçado que quanto mais eu leio sobre ele, mais eu percebo que a gente não sabe de um terço de tudo aquilo que realmente foi acontecendo ao longo da carreira. E uma das grandes graças de se ler biografias sobre o Bob Dylan é ir acompanhando essas várias personagens que ele foi interpretando ao longo da carreira, e isso me fez lembrar bastante do que nós temos lá em Ar de Dylan, que é um romance do Henrique Villamattas, sobre o qual já falei por aqui, o link vai estar lá embaixo. E naquele romance, o Henrique Villamattas ele alça
o Bob Dylan a posição de símbolo máximo do que é o contemporâneo, justamente porque o Dylan ele sempre teve essa imagem muito proteica, muito refratária. Então é quase como se ele fosse a representação dessa pulverização da vida contemporânea, né, dessa pulverização da identidade contemporânea, e isso de certa maneira se reforça sempre que eu leio alguma das inúmeras biografias que foram escritas sobre ele. Então aqui nós temos aquele ar ingênuo que ele adotou no início da carreira, a presença de palco que ele foi aperfeiçoando a cada um dos shows que ele ia fazendo em bares, e com isso ele foi criando um ar de naturalidade artificial, que era o grande charme dele logo nos primeiros anos. Além disso, aqui nós temos todas aquelas polêmicas e as contradições envolvendo o festival de folk que aconteceu em Newport em 1965, que foi quando o Bob Dylan cantou em público, acompanhado ali de uma banda de rock pela primeira vez depois da fama. E é bastante interessante esse evento específico, porque cada um que estava presente ali naquele festival tem uma versão diferente dos fatos. Então esse evento ele ganhou desde sempre um caráter quase lendário. Além disso, aqui nós vamos acompanhar também, pensando ainda nesse momento posterior ao show em Newport, nós temos ali aquele momento em que o Dylan ele fazia shows em que ele e a banda eram vaiados todas as noites. E daí, entre as páginas 172 e 175 dessa minha edição, existem trechos que dizem o seguinte: estava frio e ventava muito na noite de 28 de agosto de 1965, quando Bob e sua banda se apresentaram em Forest Hills. A plateia, de mais de 14 mil pessoas, aplaudiu a primeira parte do show de Bob, 45 minutos de apresentações acústicas, e vaiou a segunda metade quando a banda se juntou a ele no palco. Vaiaram como se achassem que era o que se esperava deles. A última canção da noite foi Like a Rolling Stone. Como Al Kooper notou, o público cantou junto e vaiou quando terminou. Com a prova clara de que seu público não gostava do que ele estava fazendo, seria compreensível que Bob mudasse de rumo. No entanto, ele seguiu para a Califórnia com sua banda para o Hollywood Bowl, aparentemente sem pensar por um instante que pudesse ter cometido um erro. E daí, isso daqui quem vai dizer agora é um dos membros da banda. Eles nos vaiaram em toda parte, foi muito interessante. A gente parava numa cidade, montava a banda, tocava. As pessoas iam, vaiavam, você desmontava tudo, ia para a próxima cidade, tocava, eles vaiavam novamente. Aí era só seguindo em frente. A gente deu a volta ao mundo com as pessoas vaiando todas as noites. E esse descontentamento do público se devia ao fato de que o Bob Dylan, ele surgiu na indústria da música primeiro como um cantor de folk. Então ele ia ali para o palco com o violão e com a gaita, ele cantava músicas de protesto e coisas do tipo, e daí de repente as pessoas se sentiram traídas quando viram ele se vendendo para o rock, tocando ali com uma guitarra elétrica e coisas do tipo. Outro evento que vai estar aqui descrito e que também é um desses eventos bastante polêmicos da carreira do Bob Dylan foi a história envolvendo o acidente de moto que ele sofreu em 1966 e que até hoje essa história não é muito bem explicada, porque um belo dia o Bob Dylan saiu de moto e voltou algum tempo depois dizendo que tinha sofrido um acidente horrível. Mas ele falou que o acidente, aqui essas contradições de toda essa história ficam mais evidentes do que em biografias anteriores que eu li e que tratavam desse evento. Porque veja, aqui por exemplo, o Howard Jones ele entrevista uma mulher que estava na casa do Bob Dylan quando ele volta desse suposto acidente. E daí a moça diz: olha, mas é muito estranho porque o Dylan falou que ele sofreu o acidente em um lugar muito longe, mas aí se você conta o tempo que ele foi e voltou, não dava nem meia hora. Como é que ele foi tão longe, sofreu o acidente, voltou? Enfim, outra coisa que essa mulher diz é que o corpo do Bob Dylan ele não tinha marcas do acidente, então ele só estava ali jogado, dizendo que estava sentindo muita dor, etc., mas não tinha nada de concreto ali para provar aquilo. Outra coisa, ele estava todo arrebentado teoricamente,
mas ao invés de ter ido para o hospital, ele voltou para casa para só depois de algumas horas ele ser encaminhado para um médico que ele já conhecia, que era um médico de confiança. Então, assim, tudo isso, todos esses detalhezinhos acabam tornando essa história muito obscura, digamos, justamente porque há quem acredite que, na verdade, o Bob Dylan forjou esse acidente para poder se livrar dos compromissos. Então, em 66 ele tinha muitos shows acontecendo, ele tinha muitas participações em vários lugares, ele estava escrevendo um livro que inclusive foi o único livro que ele publicou, né, antes lá do Crônicas Volume 1, que é aqui o Tarântula, para o qual já tem vídeo aqui no canal também. Este livro ele começou a ser escrito em 65, 66, mas ele só foi publicado em 1971. Né? Então dizem que o Dylan ele forjou esse acidente também para poder se livrar desse compromisso aqui que ele havia assumido com a editora. Então, assim, esse acidente ele é muito misterioso e, de certa maneira, o modo como o autor conduz essa narrativa aqui realça vários aspectos desse mistério. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui são os trechos que falam do modo como o Dylan gravava em estúdios, porque ele chegava ali com tudo pronto, ele não ensaiava nada com a banda, e daí eu fiquei pensando, como foi que ele conseguiu gravar discos tão bons sem nem mesmo dar instruções muito claras do que ele queria para os músicos ali no estúdio? E daí, por exemplo, na página 183 dessa minha edição, o Howard Stones está falando de como foi o processo de gravação de um dos discos mais importantes da carreira do Bob Dylan, que é aqui o Blonde on Blonde. Esse daqui foi um disco que de fato chamou muita atenção do público e da crítica quando foi lançado em 66, e daí o Howard Stones está falando do processo de gravação desse disco quando ele diz: depois de Bob dar uma passada rápida na música, a luz vermelha acendeu e eles tentaram gravar. Era uma canção de amor lenta, melancólica, na qual Bob usou uma série de imagens impressionantes para descrever uma mulher. Ela tinha a carne como seda e um rosto como vidro. Ele entoou as comparações como se estivesse em transe. 3 minutos depois, Bob não dava sinais de que a música terminaria. Os músicos estavam acostumados a tocar músicas que duravam em média 2 minutos e 20 segundos, que era a duração ideal para o rádio. E daí um dos músicos diz: fiquei tocando com uma mão só, olhando para o relógio. Ela continuava, a gente nunca tinha ouvido nada como aquilo antes. Os músicos lutavam contra o cansaço tentando ficar concentrados. Depois de mais de 11 minutos, Bob fez sinal de que a música estava acabando. Foi a música popular mais longa já gravada até aquela data. 11 minutos e 23 segundos. 5 vezes mais longa do que as músicas pop da época. Aquela foi a introdução a Bob Dylan, diz Charlie McCoy, que foi para casa exausto. Não dá para esquecer uma coisa dessas. Então, assim, esse detalhezinho dele não explicar quanto tempo a música duraria, que pode parecer uma coisa boba, se você ouve a música, depois eu fui ouvir com atenção, realmente, em vários momentos você vê que a banda ela vai para um lado, aí o Dylan volta, como se ele estivesse começando a cantar a música desde o início novamente. Então é muito interessante a gente ir acompanhando como que, apesar de ser uma pessoa tão excêntrica assim, o Dylan conseguiu gravar discos tão bons como, por exemplo, aqui o Blonde on Blonde, que é um dos grandes discos da história do rock, diga-se de passagem. Outra coisa que eu achei legal aqui foram os momentos que falaram da vida dele no Hotel Chelsea, que é aquele hotel bastante conhecido, bastante famoso. Inclusive a Patti Smith morou lá por um tempo e fala sobre esse período no Só Garotos. Mas enfim, aqui existem vários momentos que ele fala sobre os encontros entre o Dylan e os Beatles, e inclusive fala-se aqui bastante da influência que o Dylan teve sobre os Beatles. E daí na página 154, o Howard Stones diz o seguinte: em Bring It All Back Home, o título do álbum era uma referência ao fato de que esta era uma música americana que os grupos britânicos tinham tomado emprestado. Bob gravou suas canções com acompanhamento de rock and roll, mostrando aos músicos de toda a parte que eles também podiam expressar seus sentimentos mais profundos sob forma de rock and roll. Esta foi a ideia simples, porém revolucionária, que emancipou os artistas.
dos Beatles a Bruce Springsteen e outros além dele, permitindo que compusessem músicas pop que aspiravam ao patamar intelectual de arte. E daí, ao ler esse trecho, eu me lembrei que na autobiografia do Bruce Springsteen, para a qual também tem vídeo aqui no canal, ele fala mesmo que, assim como Elvis havia libertado o corpo das pessoas, o Dylan libertou a mente para que as pessoas pudessem fazer um outro tipo de música. Outro trecho que me pareceu bastante interessante aqui foi o momento em que o Howard Stone revela que o Dylan ficava cantando Like a Virgin da Madonna no estúdio enquanto gravava um dos seus discos que foi lançado durante os anos 80. Outra coisa que me pareceu interessante aqui também sobre as gravações lá do Blonde on Blonde foram as anedotas sobre as drogas que eram consumidas ali no estúdio. E existe um momento que eu achei muito engraçado, que foi o seguinte: os músicos eles estavam preocupados, eles não sabiam muito bem o que o Bob Dylan queria deles em cada música, então eles arranjaram uma tábua de Ouija, daquelas que você coloca um copo para poder se comunicar com os espíritos, para eles ver se eles conseguiam descobrir se o além iria dizer para eles o que o Dylan esperava deles em cada uma das músicas. Então eu achei muito engraçado porque os músicos eles se sentiam mais confortáveis em falar com um fantasma do que de falar com o próprio Bob Dylan, mas enfim. Outra coisa que eu achei bastante curiosa aqui foi a primeira indicação do Dylan ao Nobel em 1996, né? Uma indicação mais formal, digamos assim, porque desde os anos 70, várias pessoas já enfim, falavam sobre essa possibilidade do Bob Dylan ganhar ou ser indicado, enfim, ao Prêmio Nobel, mas aí em 1996 existiu uma formalização, digamos assim, dessa candidatura, mas aí isso não aconteceu, né? Só lá em 2016 é que ele de fato foi laureado com o Nobel de Literatura. Mas enfim, outra coisa interessante aqui, outro período, foi aquele em que o Dylan ficou pintando em Nashville com um vizinho ali que morava perto da casa dele. E é engraçado porque esse vizinho, ele não sabia que o Bob Dylan era famoso, então os dois ficavam ali pintando a tarde inteira como se não fosse nada. Outra coisa que eu achei legal aqui foi o momento em que o autor fala sobre a briga que o Dylan teve com o seu empresário, e essa briga se estendeu por anos a fios. Inclusive, essa briga judicial entre o Dylan e o empresário aconteceu em um período em que o Dylan lançou 2 discos que são assim tenebrosos, que são aqui o Self Portrait e o Dylan, simplesmente, que são assim 2 dos piores discos que eu já ouvi na minha vida, diga-se de passagem. Mas enfim, segundo o Howard Stone aqui, esses discos eles foram feitos ruins de propósito, digamos, porque o Dylan ele não queria dar dinheiro ao empresário e por isso ele só pegou as sobras de estúdio dos discos anteriores e lançou ali de qualquer jeito, e realmente é basicamente isso que nós temos aqui em cada um desses discos. E daí assim, eu não sei se essa explicação me convenceu completamente, mas pelo menos isso justifica o fato desses discos serem tão ruins assim, porque realmente o Dylan ele vinha em uma crescente, e daí de repente quando ele chega aqui nesses 2 discos, a carreira dele começa a declinar cada vez mais. Mas enfim, outra coisa que eu achei legal aqui foi o momento em que o Songs fala sobre a vez em que o Dylan trocou um quadro que ele ganhou do Andy Warhol por um sofá, porque ele não tinha sofá na casa dele. O Andy Warhol deu um quadro do Elvis que ele tinha feito, e daí o Dylan falou assim, tá, muito obrigado, e depois ele foi e trocou o quadro por um sofá. Mas enfim, então achei essa história muito engraçada. Outra coisa legal aqui é o momento que fala sobre o período em que o Dylan gravou com a The Band em um porão, e disso saíram 2 discos que são incríveis, aquele chamado Music from the Big Pink, que é o primeiro disco da The Band, que foi lançado em 68, e o outro foi aqui, o The Basement Tapes, que o Dylan lançou em 75, apesar de ter sido gravado em 1967. Mais pra frente na história aqui, existe um momento em que fala de quando o Dylan cantou para o Papa João Paulo II, e inclusive fala que o Papa usou aquela letra de Blowing in the Wind para poder fazer um sermão ali em dado momento. Existe aqui um capítulo que fala sobre o show para ajudar em Bangladesh, que foi um show organizado pelo George Harrison,
que é um ex-Beatle, né? E, inclusive, George Harrison era muito amigo do Bob Dylan, os dois tiveram uma banda no final dos anos 80. Aqui também existe um momento que fala sobre o período em que o Dylan passou afastado dos palcos para poder cuidar melhor da família. E daí, nesse mesmo período, ele começou a ter de lidar cada vez mais com fãs malucos tentando invadir a sua casa. E, por sinal, os fãs do Bob Dylan, eles foram sempre muito perturbados. Então, por exemplo, o Dylan conta que em dado momento que tinha dias que ele chegava em casa e tinha pessoas estranhas nadando na piscina, tinha pessoas lendo os livros de poesia na sala, tinha gente dormindo na cama dele. Ele disse que teve um dia que ele acordou no meio da noite com a esposa e daí tinha um homem no quarto olhando para a cara deles enquanto eles dormiam. Teve um fã que foi um pouco mais maluco, e esse era maluco de fato, que começou a roubar o lixo do Bob Dylan, e daí ele escreveu um livro sobre uma ciência que ele inventou, uma pseudociência que ele inventou, chamada lixologia, e o nome do livro é My Life in Garbology, ou Minha Vida na Lixologia. E nesse livro ele fala sobre o que ele encontrou no lixo do Bob Dylan. Enfim, esse mesmo fã ele criou um movimento chamado Movimento Libertem Bob Dylan. Existe aqui uma narrativa sobre uma fã que mandava cartas ameaçando o Dylan, dizendo que ela trabalhava junto com o Charles Manson, que matou lá a Sharon Tate, e junto com o Chapman, que foi aquele cara que matou o John Lennon. Então o Dylan ficou meio paranoico com a própria segurança depois dessa fã. Teve uma outra fã que forjou a identidade da esposa do Dylan para poder entrar nos hotéis por onde ele andava. Enfim, existe aqui um momento em que um fã ele encontra o Dylan e diz que sabe da verdade, porque se ele rodasse os discos de trás para frente, o Dylan lançava mensagens sobre os ataques dos marcianos, até que Marte estava invadindo a Terra. Então, assim, você vai lendo isso, tem umas histórias que são muito engraçadas, mas é claro que tem outras que são trágicas. Por exemplo, tem aqui a história de um fã que ele brigou, um fã da Austrália, que em 1997, se não me engano, ele matou a mãe espancada ao som de uma música do Bob Dylan, porque a mãe não aguentava mais que o filho ficava ouvindo assim repetidas vezes esse disco aqui, que é o Desire de 76. Então a mãe brigou com o filho foi e espancou a mãe até a morte enquanto ouvia esse disco. Então assim, existem histórias que são engraçadinhas, mas existem outras histórias que são bem trágicas e bem preocupantes, né, quando a gente entra em contato aqui, e são histórias que das quais eu não tinha conhecimento lendo as biografias anteriores. E é claro, existem também as pessoas que diziam que o Bob Dylan era Jesus Cristo reencarnado, que ele era um profeta e que as pessoas descobririam isso no futuro, e que ele era o líder espiritual de toda a Terra, e não sei o que. Então assim, é muito curioso perceber que em volta do Dylan se formou essa aura mística que atraía pessoas completamente desequilibradas. Então uma coisa muito legal dessa biografia aqui é que o autor acaba trazendo várias informações interessantes sobre a obra do Dylan, fazendo paralelos com a vida dele em determinados períodos. E com isso, o texto acaba dando a discos meio obscuros, como por exemplo o Dylan aqui, a mesma importância, digamos, daqueles discos que são discos mais célebres do Bob Dylan, como por exemplo aqui o Bring It All Back Home, que foi o primeiro disco em que o Dylan tocou guitarra e esse tipo de coisa. Então achei muito legal que o Howard Saunders ele sabe dosar muito bem e falar desses discos que são assim mais paradigmáticos da carreira do Dylan, mas ele também fala desses outros discos que são mais esquecidos, mais abandonados. E daí, conforme eu fui lendo e ouvindo, eu pude prestar um pouco mais de atenção nesses outros discos, que são discos que eu sempre, enfim, acabei ignorando por um motivo ou por outro. Então, mais um ponto aqui para o Howard Saunders, por conta do modo que ele constrói essa narrativa. E tudo isso acaba mostrando as várias máscaras que o Dylan foi colocando e retirando ao longo da carreira. E isso me fez lembrar bastante, primeiro, daquele filme
sobre a Rolling Thunder, que é uma turnê do Bob Dylan que foi lançada em 2019 e que está disponível na Netflix. Inclusive é um filme que foi dirigido pelo Scorsese, que também dirigiu aqui o No Direction Home. E pensando nessas máscaras, nesses vários personagens que o Dylan foi assumindo, não teve como eu não me lembrar aqui deste filme chamado Não Estou Lá, que é um filme de 2007. E nesse filme, 7 atores diferentes, incluindo a Cate Blanchett e o Christian Bale, eles interpretam o Bob Dylan. Então é um filme que me parece muito interessante para a gente ver essas transformações, e isso fica muito evidente aqui nessa biografia escrita pelo Howard Saunders. E assim, no que se refere ao começo da carreira e da vida mesmo do Bob Dylan, essa biografia ela não é tão diferente das outras. Ela fala aqui que desde a infância o Dylan já foi aprendendo violão e piano sozinho, fala de quando ele começou a tocar ali em alguns bares folk de Nova York, fala da crítica que o Robert Shelton fez para o Dylan, e foi por conta dessa crítica que a carreira dele foi ali, digamos, catapultada para o sucesso da noite para o dia, né? Fala aqui de quando o John Hammond, que era lá o executivo da Columbia, assinou um contrato ali com o Dylan. Fala das influências da música popular e do folk que estavam presentes desde o primeiro disco que o Dylan lançou, lá em 1962, que é esse aqui. E esse disco aqui, ele é basicamente um disco de covers, né, dessas músicas folk tradicionais, com exceção de 2 músicas, que são a Talking New York e a Song to Wood, que são músicas que foram escritas pelo próprio Bob Dylan, né? Então foi só, de fato, no segundo disco dele, que foi lançado em 1963, que aqui é o The Freewheeling Bob Dylan, foi só aqui que o lado mais compositor do Dylan veio à luz, digamos, né? E, inclusive, esse disco ele é fundamental na carreira do Dylan, porque aqui já constam algumas músicas que são as mais importantes, não apenas para a carreira do Bob Dylan, mas também para toda a história da música dali por diante, e também para que a gente entenda um pouco do que foram os movimentos de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos ao longo dos anos 60, porque o Dylan ele foi aos poucos se envolvendo com questões políticas, ainda que de um ponto de vista apenas, digamos, estético e não tanto propositivo. Então o Dylan ele chamava a atenção para determinados problemas, ele fazia determinadas críticas, mas ele não queria ser protagonista, ele não queria tomar a frente nas coisas ali para poder resolver tudo aquilo de fato. Só que apesar desse distanciamento, tem várias anedotas interessantes sobre esse período da vida do Dylan aqui também. Então aqui fala de quando ele teve uma música censurada em um programa de TV, porque nessa música ele falava de uma sociedade chamada John Birch, e era uma sociedade que criticava as pessoas por serem comunistas, acusava as pessoas de serem comunistas e coisas do tipo. E daí o Dylan ele faz uma série de críticas a essa sociedade, digamos, nessa música. Então essa música acabou sendo censurada. Aqui existe um momento em que o Dylan quase foi preso por tocar em um comício para incentivar os negros a votarem nos estados do sul dos Estados Unidos. Existe aqui um momento que fala sobre a participação do Dylan na marcha sobre Washington, ao lado ali do Martin Luther King, em 28 de agosto de 1963. Aqui fala também da aproximação entre o Dylan e a Joan Baez, que foi uma das grandes vozes, que continua sendo uma das grandes vozes ali do ressurgimento da música folk ao longo dos anos 60, e é sempre bastante perceptível que a Joan ela tinha um sentimento maternal pelo Dylan, mas ao mesmo tempo ela era verdadeiramente apaixonada por ele, mesmo ele sendo meio snob e inclusive ganhando mais dinheiro do que ela ao participar das turnês que ela estava fazendo pelos Estados Unidos, né? Então ele ganhou uma projeção muito rápida e por conta disso
o cachê dele era maior do que o dela, mesmo sendo ela a cantora principal em determinados eventos. Aqui fala também da polêmica de quando o Dylan ganhou o prêmio Tom Paine em 1963, porque ele estava muito nervoso, e daí ele bebeu demais, fez um discurso todo crítico às pessoas que estavam ali presentes, né? Inclusive esse discurso do Dylan me lembra bastante aquele discurso que o Caetano Veloso fez durante um festival da canção, em que ele critica a juventude por não estar entendendo o tipo de música que ele e os Mutantes estavam fazendo, enfim. Então sempre acaba fazendo essa relação entre eles. E é claro, pensando nesse momento inicial da carreira do Dylan, aqui também se fala bastante sobre como foi o lançamento e a recepção aqui de The Times They Are Changing, que foi lançado em janeiro de 1964, e esse daqui talvez seja o grande disco quando a gente pensa nesse lado mais político da obra do Bob Dylan. Então tudo isso acabou consolidando a imagem do biografado aqui como um cantor de protesto e como a voz de toda uma geração, mas o Dylan nunca ligou muito para nada disso, e na verdade, grande parte da genialidade dele, isso fica dito aqui em vários momentos, era criar músicas que sempre pareciam atuais, e ele conseguia fazer isso porque ele nunca fazia menções diretas a nada nas letras que ele escrevia. Então, por mais que fossem músicas de circunstância, digamos, ele sempre falava de temas como racismo, ele fazia críticas políticas, mas ele raramente citava nomes das pessoas. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar tenderia a se identificar com tudo aquilo que o Dylan estava dizendo em suas letras, e de certa maneira isso o afasta muito dessa imagem do sujeito que é a voz de uma única geração. Então o Howard Jones ele sempre vai fazendo esse movimento de oposição entre aquilo que as pessoas acreditavam sobre o Dylan e aquilo que de fato estava acontecendo com ele. Mas apesar disso, apesar de toda essa fama e apesar de toda essa importância, o Dylan ele nunca foi muito divulgado pela gravadora, tanto é assim que, apesar de ser quem é, ele, apesar da influência que ele exerceu em todo mundo, o Dylan nunca foi um cara de grandes sucessos. Na verdade, o primeiro single dele que chegou ao primeiro lugar da Billboard foi lançado agora em 2020, durante a pandemia, que inclusive é uma música de quase 20 minutos, né? Então as músicas dele sempre fizeram mais sucesso com o Jimi Hendrix, aquele grupo chamado The Byrds, aquele outro grupo chamado Peter, Paul and Mary. Então veja, outras pessoas é que fizeram mais sucesso com as músicas dele, porque as músicas, quando eram cantadas pelo próprio Bob Dylan, sempre ficavam ali nesse espaço que apenas um público muito específico acabava acessando. Mas apesar disso, uma coisa muito curiosa é que o Bob Dylan, apesar de não vender muito oficialmente, ele foi um dos artistas mais pirateados ao longo das décadas de 60 e 70, porque ele gravava muito e não lançava oficialmente, e essas gravações acabavam chegando no mercado da pirataria, e daí o Dylan ele vendia mais como um autor de CDs piratas do que nessa discografia oficial dele, digamos assim. E é claro que isso gerou alguns problemas que se acentuaram ainda mais depois que começaram, por exemplo, a dizer que ele estava cometendo plágio ou então que ele estava comprando letras que eram escritas por outras pessoas, e isso também me fez lembrar bastante que o Chico Buarque passou por isso também. Né? Logo no início da carreira, alguns jornalistas diziam que ele comprava músicas que eram escritas por outras pessoas, enfim. Mas, na verdade, essa apropriação de melodias, pensando no plágio, é algo muito frequente nesse meio folk. Então o Dylan ele sempre foi muito apegado a isso, justamente para dialogar com essa tradução, com essa tradição. E daí, paralelamente a essas anedotas mais conhecidas, existem outras, como por exemplo, o fiasco de quando Dylan tentou atuar em uma peça para televisão interpretando um anarquista, a vez em que ele dormiu embaixo de um carro porque ele estava muito bêbado, daí para não incomodar as pessoas ele dormiu embaixo do carro no frio que estava fazendo, a vez em que ele cantou Blowing in the Wind pela primeira vez foi quando ele estava ali junto com os
empregados de um hotel. Existe aqui vários momentos que falam das reações que o público teve depois do primeiro show do Bob Dylan, que aconteceu em abril de 1963. Aqui se fala muito, de maneira muito minuciosa, de todas as circunstâncias que levaram ao fim do relacionamento entre o Bob Dylan e a Susie Rotolo. Eu olhei aqui o nome da mulher porque eu sempre me esqueço do nome dessa mulher, mas enfim. A Susie é a moça que aparece com o Bob Dylan aqui na capa do Free Willy Bob Dylan. Mas enfim, eles dois tiveram um relacionamento bastante intenso e daí eles acabaram se separando por conta das traições do Bob Dylan, porque ele teve um caso público com a Joan Baez enquanto ainda estava com a Suzy. Eles brigavam muito, a Suzy chegou inclusive a abortar em um determinado momento, ela tentou se suicidar por conta de todas essas questões e daí os dois acabaram encerrando o namoro. E por falar nisso, esse livro aqui ele expõe de maneira muito direta ao que eu não tinha visto nos outros, que é o Dylan, ele não era lá muito bom para as mulheres com quem ele se relacionou. Então, pelo que fica dito aqui, ele usou a Joan Baez para fazer cada vez mais sucesso, ele traía publicamente a Suzy e por aí vai. Mas o que mais me surpreendeu aqui foram os detalhes envolvendo o casamento e o divórcio do Dylan com a Sarah, que foi a primeira esposa dele. Então eles tiveram um casamento feliz, apesar do Dylan fazer de tudo ali para poder esconder esse relacionamento no início. Então, por exemplo, teve um dia que ele mandou ela se esconder dentro de um armário, porque outras pessoas iriam chegar ali de repente. Só que aí com o tempo as coisas que foram muito boas durante um período, né, aquele período ali de 66 e 74, que foi quando ele ficou afastado dos palcos, as coisas começaram a degringolar depois disso, porque em 74 o Dylan saiu em turnê com a The Band. Inclusive essa turnê foi uma turnê bastante importante, né? Foi a primeira grande turnê da história do rock, com uma grande divulgação, com plateia, com ingressos sendo vendidos assim em poucas horas e coisa do tipo. E daí um dos shows dessa turnê foi registrado aqui neste disco, e a capa do disco mostra vários isqueiros iluminando assim o palco, aquela coisa toda que a plateia, aquela coisa que a gente vê até hoje. Pois bem, segundo consta aqui no livro, esse foi o primeiro show em que aconteceu uma coisa desse tipo, né, que o público acendeu os isqueiros ali durante determinadas músicas. Para você ter noção de como esse show, como essa turnê teve impacto. E daí o problema é que quando o Dylan saía em turnê, ele voltava a beber e ele voltava a se envolver com outras mulheres, e a Sarah foi se cansando disso até que a relação dele se tornou insustentável. Durante a Rolling Thunder, que tem lá um documentário na Netflix sobre ela, durante a Rolling Thunder eles ainda tentaram se ajustar, tentaram reatar o relacionamento. Eles inclusive fizeram um filme que foi dirigido pelo próprio Bob Dylan e que foi um fracasso retumbante, diga-se de passagem, mas aí não teve jeito, né? Eles acabaram se divorciando. E o engraçado é que o advogado que a Sarah contratou para representá-la durante o divórcio, esse advogado ele foi separar as letras do Bob Dylan para poder, enfim, correr atrás de coisas relacionadas a direitos autorais e coisas do tipo. E daí esse advogado ele não gostava do Bob Dylan, mas aí conforme ele foi separando as letras, ele foi lendo tudo aquilo e passou a virar um fã do Dylan depois de entrar em contato com as letras que ele tinha escrito naquele período de tempo que ele ficou casado com a Sarah. E pelo que o Howard Soames escreve aqui, os eventos envolvendo esse divórcio foram tão sérios que envolveram inclusive agressão física mesmo, né? Então, assim, diante de um dado como esse, eu fico até feliz que o Bob Dylan tenha perdido tanto dinheiro. Eu acho que ele deveria ter perdido ainda mais por conta desse divórcio, porque realmente foi algo terrível para ambas as partes, mas principalmente lá para a Sarah. Então o divórcio ele foi muito complicado e o Dylan acabou ficando meio maluco
depois disso tudo, né? Não à toa é que foi depois desse período do divórcio que a carreira dele começou a ter muito mais pontos baixos do que altos. E foi exatamente nesse momento ali da carreira que o Dylan estava ali meio perdido, divorciado, tentando recuperar o dinheiro que perdeu por causa do divórcio, esse tipo de coisa. Foi nesse momento que o Dylan acabou se aproximando do cristianismo por influência da Carolyn Dennis, que era uma namorada dele na época. E, na verdade, ao longo dos anos 80, vários cantores foram se convertendo ao cristianismo depois dos excessos dos anos 60 e 70. Então o Howard Jones ele faz esse panorama geral dos anos 80 durante o capítulo para poder falar dessa conversão do Bob Dylan. E daí o primeiro momento de conversão aconteceu em 78, quando o Dylan estava fazendo um show e um fã joga uma cruz no palco e o Dylan encara aquilo como sendo um sinal divino, né? E daí ele foi se aproximando cada vez mais do cristianismo até que ele se converteu de fato, se batizou em 1979. A partir de então é que os shows dele viraram verdadeiros cultos e isso gerou uma indignação em meio ao público, né? E daí na página 289 aqui do livro existe um momento em que o Howard Jones escreve o seguinte: a controvérsia causada pelos shows espirituais de Bob superou até os dias mais loucos da sua primeira turnê eletrificada. A eletricidade havia deixado os puristas do folk aborrecidos, mas a religião deixava todo mundo aborrecido. Então ninguém levava muito a sério essa conversão. Os judeus não entendiam, os cristãos não acreditavam que ele de fato tinha se convertido e a imprensa debochava do Bob Dylan o tempo todo. Mas foi nesse período, né, entre 1979 e 1982, que o Bob Dylan lançou um de seus grandes discos, que é aqui o Slow Train Coming, que é um disco que tem várias influências da música gospel, mas ainda assim é um disco bastante interessante, diga-se de passagem. Mas enfim, esse disco ele deu origem à chamada trilogia cristã, que conta ainda aqui com o Say It e com o Shout of Love, que são discos que têm um caráter religioso cada vez mais carola, e daí são discos que eu nem gosto de ouvir muito bem, porque enfim, eu acho que o Dylan acabou exagerando bastante aqui neste momento. E na verdade uma coisa que o Howard Jones diz aqui nesse livro, e que daí parando para prestar atenção nas letras do Dylan, etc., eu acabei tendo que concordar com ele, é o seguinte: na verdade, esse caráter religioso do Dylan, ele já estava presente desde o início da carreira. Se você pega discos como, por exemplo, aqui o John Wesley Harding, esse daqui é um disco que está cheio de referências bíblicas, né? Principalmente lá aos livros proféticos, ao Apocalipse, enfim, né? Se você pega outro disco, como por exemplo o Street Legal, que eu esqueci de pegar aqui, mas enfim, é um disco em que o Dylan ele também tem um caráter todo místico, falando do tarô, de astrologia e coisa do tipo. Então, na verdade, esse aspecto espiritual sempre esteve presente nas letras do Dylan, só que nesse período em que ele se converteu ao cristianismo, ele acabou exagerando, né? Enfim, ele acabou pesando um pouco a mão, e daí esse período durou muito pouco tempo, mas foi o suficiente para afundar ainda mais a carreira aqui do biografado, porque afinal de contas ninguém queria ir em um show e ficar ouvindo por 2 horas que iria arder no fogo do inferno ou coisa do tipo. A partir de então a carreira do Dylan foi só ladeira abaixo, porque 2 fãs morreram durante um show na França, isso gerou certa repercussão. Ele fez uma participação desastrosa no Live Aid. Ele gravou um disco horrível com a The Grateful Dead, que é esse disco aqui chamado Dylan and the Dead. Enfim, é um disco ao vivo tenebroso, também é um dos piores discos que eu já ouvi na minha vida. Mas enfim, nesse período aqui depois lá da sua conversão ao cristianismo, o Dylan acabou se tornando alcoólatra por um tempo, então ele ia a shows aparentemente bêbado. Entre 1986 e 1992, ele foi casado secretamente com a Carolyn Davis, que era uma de suas backing vocals. Ele teve uma filha chamada Desiree, ninguém sabia dessa filha até a publicação aqui
dessa biografia. Depois do divórcio, o Dylan ficou ainda mais pobre e ele ficou em uma situação tão deplorável que ele chegava a ser confundido com um mendigo. E daí existe um trecho aqui muito interessante, logo no início do livro, nas páginas 17 e 21, em que o Howard Jones escreve o seguinte: o homem tinha um andar estranhamente lépido, como uma marionete manipulada por cordas invisíveis. Sua cabeça parecia se mover com um ritmo próprio. Ele usava roupas mal ajambradas que o faziam parecer um peixe fora d'água em uma área elegante de Manhattan, tendo quase a aparência de um sem-teto. Contudo, vistas mais de perto, as roupas pareciam novas. Ao ser olhado mais próximo ainda, o rosto pálido, a barba por fazer, esse homem de meia-idade e corpo franzino parecia familiar. Sob o chapéu, o nítido nariz adunco, as feições delicadas emolduradas por um filete de barba. Ao coçar o nariz, notavam-se as unhas compridas e sujas. Ao olhar para atravessar a rua, os olhos que se viam eram de um azul quase tão intenso quanto o dos ovos do tordo norte-americano. É o Bob Dylan. E daí na página 21, o Howard Jones está descrevendo ali um show que fizeram em homenagem à carreira do Bob Dylan, etc. E daí é dito o seguinte: usando um terno de seda preto com a camisa branca abotoada até o colarinho, Bob parecia um garçom desarrumado. Ele não tinha feito a barba, talvez nem dormisse há vários dias. A pele estava pálida e o rosto profundamente marcado. Então, assim, depois desse período ali dos anos 80 e 90, ele ficou bastante decadente, só que musicalmente ele conseguiu um pouco de sucesso aqui com Oh Mercy, que é um disco de 89, e com a Never Ending Tour, que começou lá em 7 de julho de 1988. E essa turnê é bastante interessante, porque o repertório dela ele não é definido, então cada show ele toca músicas diferentes, e ele não se concentra em músicas que são só os grandes sucessos, né? E por sinal, essa turnê ela só parou o ano passado por conta da pandemia, porque o Dylan ele continua com a Never Ending Tour até os nossos dias, fazendo jus ao nome, né? Porque Never Ending Tour significa a turnê sem fim. E o livro ele vai terminar então depois do lançamento aqui de Time Out of Mind, em 1997, em 30 de setembro de 1997, eu gosto de falar nisso, porque foi no dia do meu aniversário e eu ganhei esse disco aqui de aniversário por conta desse meu fascínio pelo Dylan, que já estava começando lá, apesar de eu ainda ser bem novinho, mas enfim. Então foi aqui, a partir desse disco, que o Dylan voltou a ser relevante de fato para a indústria musical, né? Foi quando a imprensa começou ali a prestar mais atenção novamente na discografia dele, enfim. Então, de modo geral, esse livro consegue apresentar muito bem toda a importância da figura biografada aqui, que apesar de sempre ter sido central para o rock, sempre se manteve bastante isolado. Então aqui o Howard Jones mostra como o Dylan inovou ao unir o blues, o folk e o rock a uma linguagem poética associada ao simbolismo francês para poder criar imagens que acabavam dialogando com a Bíblia, com o cinema, com as artes plásticas, com a literatura da geração beat, e também com literaturas de outras épocas, com o jornalismo, como no caso, por exemplo, da música Hurricane. Além disso, apesar de ter aqui análises bastante fracas do conteúdo das letras do Bob Dylan, o autor ele conseguiu mostrar todos os contatos entre a poesia que o Dylan escreveu com o nonsense, com o surrealismo, com o dadaísmo e por aí vai. E o legal é que a escrita do Howard Jones vai acompanhando as mudanças na carreira do biografado conforme o autor vai fazendo um balanço do que é mentira e do que é verdade em todas aquelas histórias que o Dylan foi contando sobre a própria vida. Então, esse livro ele é muito bem escrito, ele tem um ritmo muito bom na maioria das vezes e que dá vontade sempre ali de ir lendo cada vez mais. E enquanto eu lia,
eu fui ouvindo de novo toda a discografia e inclusive eu recomendo que você faça isso sempre que for ler alguma biografia de um cantor ou de uma cantora, enfim, é sempre bom você fazer esse exercício de ir revisitando a discografia da pessoa, mas enfim, e daí conforme eu fui revisitando a discografia, conforme eu fui lendo aqui os comentários do Howard Sons, eu fui começando a perceber que em algumas fases as letras do Dylan foram ficando meio, digamos, meio reacionárias, na falta de uma palavra melhor, em alguns momentos, como por exemplo na fase cristã, mas esses momentos eram sempre intercalados com outros mais inventivos, mais interessantes, mais universalizantes, digamos. Então é bastante interessante ir acompanhando essa progressão, que é uma progressão descontínua na carreira aqui do Bob Dylan, mas algumas coisas me incomodaram bastante também. Por exemplo, apesar de mostrar que na vida pessoal o Dylan não era a flor que se cheirasse, olhando o aspecto profissional, em alguns momentos o Howard Sons faz parecer que o Dylan era melhor do que todo mundo, mesmo mostrando ali as dificuldades na carreira dele, que era algo que não acontecia em biografias anteriores com tanta frequência. Então, esse autor ele consegue fazer essas críticas, mas ao mesmo tempo ele sempre mantém um tom muito entusiasta que não me parece condizente com a realidade, né? Outra coisa, nos momentos em que ele vai falar, por exemplo, dos imóveis que o Dylan comprou ao redor do mundo, ou então dos filhos que o Bob Dylan teve, ou então do casamento secreto que ele teve no final dos anos 80 e coisa do tipo, o livro acaba descambando um pouco para o território da fofoca, digamos, porque ele se enche de detalhes irrelevantes, como por exemplo o nome da empreiteira que o Dylan contratou para comprar um terreno perdido nos confins do Arizona e não sei o que. Então assim, ninguém quer saber disso, sabe, do nome da empreiteira e não sei o que. Coloca isso como nome de rodapé e tá tudo muito bem. Então talvez se o autor tivesse sido mais seletivo nas informações, o livro teria sido ainda melhor. Mas enfim, essa daqui foi a quarta biografia do Bob Dylan que eu li. E me parece que ela ocupa um lugar meio intermediário, digamos assim, em relação às outras. Então, se você não conhece o Bob Dylan, não só ouviu falar, etc, etc, e quer conhecer, é melhor você começar por essa daqui chamada A Balada de Bob Dylan, porque a própria estrutura dela é uma estrutura interessante que vai de alguns shows emblemáticos e daí o autor vai puxando alguns detalhes sobre a discografia do Dylan. Então me parece que esse daqui é um bom começo, é um bom guia para orientar uma pessoa que ainda não conhece nada do Bob Dylan. Depois que você entrou em contato com essa biografia, aí sim você vem para essa aqui do Howard Sons, que é uma biografia que tem mais detalhes, enfim, que faz mais pontes entre a obra e a vida aqui do Dylan, enfim. Aí depois que você leu essas duas, se você quer ainda mais detalhes, você pode vir para essa daqui chamada No Direction Home, A Vida e a Música de Bob Dylan, que foi escrita pelo Robert Shelton, mas veja bem, esse calhamaço aqui, ele diz respeito apenas aos primeiros anos da carreira do Dylan, e é uma biografia que me parece um pouco complicada, porque lendo por aqui parece que o Dylan é o super-homem, que nada de ruim aconteceu na vida dele e coisas do tipo. E depois que você leu essas três, aí sim você pode vir aqui para o Crônicas Volume 1, que é a autobiografia do Bob Dylan, que assim, se você não é fã, se você não conhece muito e chegar aqui, pode ser que você não goste. Quanto mais você souber sobre a vida dele, melhor você vai aproveitar aqui este livro. Evidentemente que já tem vídeo para todos eles aqui no canal, os links vão estar lá embaixo. E é isso. Conheçam então a obra do Dylan, aproveitem aí que ele está completando 80 anos, então me parece um momento adequado para entrar em contato com os textos sobre ele e com as músicas que ele foi escrevendo e cantando ao longo de todo esse tempo, né? Ao longo de mais de 50 anos de carreira. Então eu acho que esse homem continua tendo muito a nos dizer. É isso, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.